Amor, imbatível amor. Capítulo 12, parte B. Transtornos contemporâneos. Ausência de alegria. Afastando a pessoa da sua realidade, retirando-lhe a individualidade, o mergulho no grupo torna-a amarga, desinteressada de si, sem objetivo, passando a agir conforme a maioria prefere, adquirindo aquilo que o consumismo informa ser o mais procurado, e nesse caso o senso crítico esmaece, e o humor se entorpece, desaparecendo. Passando a aceitar o que lhe é impingido pela propaganda, a sua capacidade de dizer basta desfalece enquanto afogado nas sucessivas e rápidas informações, e tem diminuído o aprofundamento nos conteúdos, retirando o prazer de conhecer, sendo conduzido à ilusória sensação de estar a par de tudo o que acontece, assim perdendo-se na variedade das notícias. Graças a esse procedimento, aprende a gostar do que lhe é imposto de forma autoritária, tendo as emoções robotizadas, porquanto o seu humor se expressa no riso, em esgar ante o grotesco, o vulgar, sem o prazer de expressar a própria emoção de júbilo. Qual ocorre com a representação televisiva, o riso da plateia, quase sempre selecionada e paga pela produção dos programas, é antinatural, decidido por alguém que sinaliza os momentos hábeis, desinteressantes, sem sentido. Na sociedade computadorizada, ser espontâneo é quase um sacrilégio, é uma aberração. O humor torna-se cada vez mais chulo, agressivo, não traduzindo alegria, satisfação ou a hilaridade, que libera enzimas proporcionadoras de saúde e auxiliares da imunização do organismo. Evita-se sorrir ou tem-se medo de fazê-lo. Acredita-se que não existem razões para a alegria e o senso de humor desaparece a pouco e pouco, substituído pela carantonha e pelo azedume. A perda do senso de humor equivale ao desaparecimento do sentido da vida, dos seus objetivos e meios de realização. A conquista do significado existencial dá-se mediante a aquisição da capacidade crítica, do discernimento ante a verdade, da coragem de ser-se autêntico, que a vulgaridade destrói em razão das conveniências e descaracterizações da pessoa como indivíduo. Conta-se que Dionísio, de Siracusa, na Sicília, fora um rei autoritário e cruel, que se apresentava como poeta autoconfiante no valor das suas composições, em face dos aplausos exuberantes que lhe concediam os bajuladores. Logo terminava um poema, lia-o para os admiradores que, hipócritas, lhe exaltavam qualidades inexistentes. Supervalorizando-se e presunçoso, o rei mandou chamar Filoxeno, que era um filósofo e poeta de caráter reto, sempre fiel à verdade. O rei, diante dos fanáticos, leu para o convidado diversos poemas e depois lhe indagou a respeito da qualidade deles. Sem titubear, Filoxeno afirmou que os versos eram destituídos de valor e que não justificavam o rei dedicar-se à sua elaboração por faltar-lhe inspiração e destreza poética. Diante dos falsos admiradores que acompanhavam a audácia do homem crítico e verdadeiro, o rei irado mandou encarcerá-lo. Passado um largo período e desculpando-lhe a ofensa, graças a uma carta dos súditos, o rei mandou libertar o filósofo e trazê-lo à sua presença. Como houvera composto um recente poema ao qual atribuía significado literário e artístico, leu-o com emoção diante dele e da corte, e ao concluí-lo indagou ao recém-liberto o que achava. Todos na sala do trono louvavam a métrica, o conteúdo de rara beleza e a forma da composição. Filoxeno, que permanecera em silêncio durante todo o tempo,
acercou-se de 2 guardas ali postados e pediu-lhes: voltem a encarcerar-me, porque o poema continua de má qualidade e o seu criador não possui dom poético. Ante o estupor que tomou a todos, Dionísio, que também amava a coragem, embora contrariado, libertou o filósofo, que partiu em paz. A livre expressão digna e a coragem de vivenciá-la são decorrências da capacidade de manter-se o senso crítico e de ter-se consciência do que se faz e se diz, definindo o indivíduo livre e consciente. O filósofo Bertrand Russell e o apóstolo Mohandas Gandhi, entre muitos outros homens e mulheres admiráveis, foram encarcerados mais de uma vez por expressarem a sua crítica ao sistema arbitrário sob o qual viviam e lutaram para mudar, tornando-se exemplos honrosos para a humanidade. A consciência do si possui a nobreza de identificar a vida e sua proposta, oferecendo alegria sem jaça na experiência humana. Apresenta facetas agradáveis e desconcertantes, que são selecionadas e, com bonomia, aceitas e vividas. Enseja a oportunidade de rir-se e de fruir-se o prazer que emula-os ao prosseguimento da existência. Essa faculdade expressa o júbilo, o sentido de humor, e permite que o indivíduo saudável ria até de si mesmo, dos seus equívocos, sabendo dosar o sal que lhe é lícito, colocar nos acontecimentos cotidianos para fazê-los apetecíveis. Agindo assim, liberam-se enzimas que mantêm o equilíbrio psicofísico e bloqueiam-se toxinas prejudiciais que envenenam. O esforço para se preservar o sentido de humor, a capacidade crítica, a busca do prazer e a própria individualidade é um desafio que deve ser aceito em favor do crescimento intelecto-moral e do desenvolvimento espiritual, que constituem as metas da vida, e que o movimento ciclópico dos dias odiernos não tem direito de entorpecer, facultando a instalação das enfermidades que decorrem da automação, da robotização, liberando o ser para a alegria. Impulsos doentios perversos. O equilíbrio da personalidade resulta do fenômeno de integração do ego com o corpo sob o comando da mente. Quando se rompe essa harmonia em face das pressões que a impulsionam, advêm transtornos emocionais que conduzem a comportamentos doentios com impulsos mórbidos. O ego age de forma consciente, o que não significa uma conduta correta, enquanto o corpo reage às situações de forma impulsiva, automaticamente, sendo 2 correntes de forças que se devem unir para dar curso a uma personalidade unitária. Ocorrendo a reação de uma contra a outra, surge uma fissura que leva à conduta de autonegação, com as suas consequências perversas. A manutenção da harmonia das 2 forças depende do grau de vitalidade, de energia do indivíduo que o capacita ou não ao enfrentamento. Todo o esforço, portanto, deve ser empreendido a fim de ser mantido o controle da conduta, de forma que as ações voluntárias do ego e as inconscientes do corpo não se oponham, antes convirjam para o equilíbrio do ser integrado. A ruptura dessa harmonia, liberando a alta carga de tensão de uma que se envolve contra a outra, conduz ao estado esquizofrênico. Em razão das emoções, o ego não mantém sempre sobre o corpo a mesma qualidade de força, o que faculta melhor equilíbrio com ele em decorrência dessa oscilação, que diminui a carga de excitação sobre a personalidade. Disse que o comportamento autodestrutivo, decorrente dos impulsos doentios, é de origem mental exclusivamente. Sem que seja descartada essa hipótese,
As suas raízes, porém, estão fincadas em experiências anteriores do espírito, que se é responsável pela estrutura do corpo em que se está, elaborando os conflitos e a ruptura da personalidade. O espírito, que anteriormente malbaratou a oportunidade de crescimento moral através de ações nefastas, enredou-se em forças vibratórias de grave conteúdo destrutivo, renascendo em lar difícil para o ajustamento efetivo, em clima de desafios de vária ordem para a aprendizagem comportamental, conduzindo a carga de energia necessária ao equilíbrio da personalidade que lhe cabe administrar. Os fatores hostis que defronta são a auto-herança que recebe, a fim de bem aplicá-la para conseguir valores edificantes. Na contabilidade desse espólio, encontram-se saldos negativos sob a fiscalização atenta daqueles que foram lapidados e aguardam oportunidade para a cobrança. O despertar da consciência, a pouco e pouco, abre espaço para a identificação da culpa, tornando-se instrumento de autopunição, com tendência maníaca para a autodestruição. As energias em desacordo, o ego atormentado e o corpo deficiente, entram em choque e produzem a desarmonia da personalidade. Os conflitos assomam a consciência e os complexos tomam corpo, açoitando os sentimentos com insegurança, medo, isolacionismo, abandono do amor e ausência de si mesmo, assim como das demais pessoas. Os comportamentos de autonegação surgem e abrem campo para os de autopunição, levando o ser ao desequilíbrio. Nem sempre o paciente se omisia na depressão que o afasta do meio social, mas foge também para um estado interior de autodepressão, de desprezo pelo si, embora a aparência externa permaneça e transmita uma imagem simpática de estar bem-sucedido, de encontrar-se sorridente e de ser feliz. O tormento íntimo, porém, devora-o, porque simultaneamente o ego investe contra o corpo que passa a detestar. Muitas síndromes expressam essa luta em forma de autodesconsideração e autoagressão. Nesse campo de batalha, a imagem do indivíduo se torna detestável e é necessário castigar o corpo mediante dietas rigorosas e autopunitivas, caindo em distúrbios de anorexia ou de bulimia, nunca satisfazendo-se com os resultados obtidos. Em casos mais inquietantes, ei-lo que recorre à cirurgia plástica para alterar contornos, mudar a aparência, por vicejar a insatisfação interior, refletindo-se na forma externa. Em algumas ocasiões, o desleixo procura matar essa imagem detestada e a insegurança íntima conduz à glutoneria, que lentamente deforma e subconscientemente mata o corpo. A perda de identidade decorre da fragmentação da personalidade, causando danos profundos à conduta que se extravia dos padrões sociais aceitos, adotando atitudes grotescas, alienando-se, buscando, nas suas fugas, aceitações exóticas em clãs, hippies, punks, skinheads ou equivalentes. O alcoolismo, o tabagismo, o consumo de drogas, o desvario sexual ou a autocastração violenta deterioram o corpo e a personalidade, enquanto o ego implacável se consome nessa luta infeliz. Nesse capítulo surgem as interferências obsessivas compartilhadas, nas quais as antigas vítimas se acercam e hipnoticamente, a princípio e depois subjugadoramente, apossam-se-lhe do controle mental e corporal, caindo mais tarde na própria armadilha e passando a experimentar os mórbidos prazeres da vingança,
enquanto lhes vivenciam também os vícios. Os impulsos autodestrutivos inerentes ao atormentado são estimulados pelas mentes desalinhadas, que lhes sofreram prejuízos e agora lhe aumentam a força desintegradora da existência física. Outro sim, o fenômeno também ocorre quando pessoas que se sentem prejudicadas descarregam as vibrações mentais deletérias contra aquele que lhe teria sido o responsável, impondo-lhe pelo ódio, pelo ressentimento, pela inveja, altas cargas perniciosas que são assimiladas em forma de tóxicos, violentos e destrutivos. A culpa inconsciente proporciona-lhe a sintonia com essas mentes, e o sentimento de autopunição colabora para que ocorra o desastre destrutivo por elas, desencadeado e aceito pelo paciente. O desamor que decorre do conflito pela falta de harmonia entre o ego e o corpo, a ausência de prazer e de emulação para a vida, não permite o direcionamento da afetividade a outrem, nem aos meios social e ambiental, produzindo aridez emocional interior, ausência de calor de sentimento, que são incompatíveis com a vida e as suas metas. O ser humano é estruturado para alcançar os patamares sublimes da harmonia, programado para a plenitude, o samadhi, o nirvana, o reino dos céus, a perfeição. A busca do prazer o conduz ao encontro da felicidade, esse equilíbrio entre o psíquico e o emocional e o físico, quando se poderá libertar das experiências reencarnatórias. Para esse cometimento, o amor é preponderante, indispensável, por produzir estímulos e gerar energias que mais vitalizam quanto mais são permutadas. Uma existência saudável caracteriza-se pela expansão do amor em sua volta, irradiando-se do fulcro interno dos próprios sentimentos. Quando viceja no ser, orienta a personalidade que se faz dúctil e comanda o equilíbrio do ego com o corpo, em razão de ser a força dinâmica do espírito em expansão. Autodesenvolve-se porque o estímulo da irradiação potencializa-se no psiquismo cósmico da divindade de que procede, vibrando em todos e em toda parte, esparzindo equilíbrio, desde as galáxias às expressões microscópicas. Nas suas manifestações iniciais, responde como fonte geradora de prazer, a fim de alcançar a emoção da paz plenificadora, a ausência de dor, de ansiedade, de busca, de qualquer inquietação. É o amor o antídoto, portanto, das doenças modernas, decorrentes da massificação, da robotização, da perda do si, porque é a alma da vida movimentando o universo e humanizando o princípio inteligente, o espírito, no processo de conquista da angelitude.